Fala aí pessoal, tudo bem? Ricardo Kinderman aqui. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um tema de vídeo bem legal, que é como você fazer testes automatizados através do Postman. Então é para quem precisa fazer testes de API, né? Com uma certa frequência e precisa usar dados em massa. Então é bem legal aí para que possa ajudar vocês, beleza? Aí na sua tela tá o meu LinkedIn, caso você queira entrar em contato comigo, fica à vontade, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui com o Postman. E aí a primeira questão que eu gostaria de falar para vocês é que a gente vai montar um environment, né? Montar um ambiente para poder fazer os testes. A gente vai trabalhar com variáveis dentro do Postman. E por último, eu vou estar explicando ali para vocês como é que a gente utiliza um arquivo CSV para fazer teste em massa, né? Com vários dados. Então, vamos lá. A gente tem duas maneiras de criar um ambiente no Postman, tá? Então, eu tô aqui com o meu Postman aberto, enfim. Você pode... A primeira maneira, né, que você conseguir criar, você tem aqui, ó, a ordem Collection, APIs, Environment, Mock e algumas outras opções. Então, a gente vai aqui em Environment e Create Environment. Essa frase azul aqui, tá? Então a gente pode vir por essa forma, ou então, tá vendo aqui no cantinho direito, lá em cima, é um formato de um olho. Então a gente pode clicar no olho e clicar aqui em ADD, aqui no canto direito em cima. Então tem essas duas formas de você criar um ambiente, tá? Então eu vou fazer a primeira, que a gente vai aqui em Environment, e clicar aqui em Create Environment. Para que serve o environment? Ele é o ambiente onde você vai testar toda aquela sua collection, tá? Então é legal você criar um environment porque aí você salva as variáveis somente para aquele teste. Se você salvar uma variável global, precisa entender isso, tá? Que tem algumas diferenças de variáveis. Então uma variável de ambiente que vai ser utilizada somente dentro daquele ambiente, ou uma variável global, que pode ser utilizada para qualquer collection que você tenha dentro do Postman. Dessa forma aqui, você criando um ambiente fica mais organizado e não corre o risco de você usar informações de um teste em outra collection. Então fica bem mais organizado ali e corre menos risco de acontecer algum problema ali no teste. Então vamos lá. A API que eu vou utilizar é a API da ViaCep. Eu já tinha comentado dela em outros vídeos. Então vamos lá. Aqui em cima, vou colocar o nome só ViaCep e dar um Enter. Pronto, meu ambiente está criado. Então é bem basicão assim mesmo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar ele. Aqui à direita, aqui em cima, onde está escrito no Environment, é onde você seleciona os ambientes que você tem criado. Então, vou clicar aqui na setinha para baixo e vou selecionar via CEP para poder inserir as variáveis dentro dela, dentro desse ambiente, tá? Então, vamos lá. Cliquei aqui no via CEP, já estou com ele selecionado. E agora, o que eu vou fazer? A gente vai criar uma collection. Como é que a gente cria a collection? A gente vem aqui em New, aqui em cima. Cliquei nele, ele vai me dar várias opções. E aqui eu vou em Collection. Seleciono ele. E aqui em cima eu também vou colocar o nome de ViaCep. Não precisa ser o mesmo nome do seu ambiente. Mas aqui eu vou colocar para ficar mais organizado. Pronto. Dessa forma eu criei a minha collection. A collection ela não é o ambiente, tá? A collection é onde você vai colocar todas aquelas chamadas da sua API para que seja a mesma API, né? O mesmo cliente, né? Dependendo como você trabalha. Então, beleza. Criei aqui a collection. Eu volto aqui para as collections. Selecionei aqui a primeira opção, collections. E aí a minha collection da ViaCep está aqui. Só que ela ainda não tem nenhuma requisição. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou acessar a API do ViaCep. Eu vou deixar vários links, tá? Aqui no primeiro comentário fixado. Então, eu vou pegar a API da ViaCep para a gente trabalhar.
E aí eu vou criar uma nova requisição. Acho que eu vou um pouquinho rápido demais, né? Então eu vou clicar aqui, ó, add a request. Aqui está a minha requisição. Eu vou colocar o nome nela de busca por CEP. E aqui eu vou colocar a minha page mesmo, tá? O meu endpoint. É que eu vou executar só para saber se ela tá chamando certinho. Então beleza, ó, tá chamando certinho, tá? Como que a gente trabalha com variáveis dentro do Postman? É uma coisa bem simples. Sempre quando você for trabalhar com variáveis dentro do Postman, a regra é, você vai abrir duas chaves e fechar as duas chaves. Tá vendo que ele já ficou de outra cor? Aqui para mim ele ficou vermelho. Então o Postman ele reconhece que tudo que está dentro de de duas chaves, lembrando que você precisa abrir e fechar as duas chaves, reconhece como uma variável. Então, vamos lá. Qual que é o nome da variável que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o nome de CEP. Prontinho. Então, ó, isso daqui representa que a minha variável se chama CEP. Eu não vou explicar para vocês o que é uma variável, eu vou pressupor que você já saiba. Então tá, é bem simples. Abriu as duas chaves, fechou as duas chaves e o que tiver dentro vai ser a sua variável. Como que a gente pode trabalhar com essa variável utilizando o nosso ambiente que a gente criou? Então, a gente pode vir aqui no nosso ambiente, já selecionei ele. A gente pode vir aqui dentro do olho. Dentro do olho não, né? A gente pode vir aqui no olho. Ó, aqui em cima, tudo que acontecer aqui é o que vai estar dentro do meu ambiente. E tudo que acontecer aqui embaixo de globals é para... São as variáveis globais, ou seja, são as variáveis que você vai utilizar para todas as suas collections. Então, como a gente está trabalhando com ambiente, então a gente vai utilizar esse espaço aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em Edit, aqui no canto direito. Pronto, eu estou editando o meu ambiente. O que eu vou fazer? Vocês lembram que lá eu criei uma variável CEP? Então, aqui eu também vou criar uma variável CEP. Então, ó, tem que ser o mesmo nome, com a mesma grafia. Então, CEP, tudo minúsculo. Opa, desculpa, não pode dar um Enter. Então, CEP aqui certinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um valor nesse CEP. Qual que é o valor que eu vou colocar? Eu vou colocar este valor aqui, ó, que é um valor de um CEP válido. Então, ó, nesse momento eu criei uma variável chamada CEP com esse valor. Tudo bem até aqui? Então tá. A gente volta, eu vou salvar, sempre salva. Vou fechar aqui meu ambiente. E agora eu vou voltar aqui para minha requisição. Se ele não reconhecer a variável, ele vai ficar da cor vermelha. Se ele reconhecer a variável, ele vai ficar da cor laranja. Então, volta um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que ele estava vermelho. E agora que eu criei uma variável, ó, cliquei aqui no olhinho de novo, eu tenho uma variável do tipo CEP, ele está laranja. E aí quando eu dou um send, que eu executo, então ele está usando exatamente o valor que está aqui nessa variável, tá vendo? Então ele está utilizando esse CEP exatamente nesse mesmo local. Quer ver? Vamos fazer um teste? Ó, eu vou vir aqui no olho, e aí eu vou editar e vou só trocar pelo número 1 aqui no final, que é um CEP que não existe. Então, esse CEP aqui ele não existe na base da via CEP. Então, ó, vou executar aqui novamente e aí ele deu um erro. Por quê? Porque aquele CEP não existe. Eu vou vir aqui no olho novamente, eu vou editar e vou colocar 0, que é um CEP que existe. Olha, voltei para cá para a chamada, vou executar novamente e ele trouxe, ó. Vocês podem ver que esse daqui é o mesmo CEP que está lá, só que aqui ele não aceita traço. Então, ó, vocês podem ver que é dessa maneira aqui, sem nenhum tipo de traço. Tudo bem até agora? Então, o que a gente já viu? A gente criou uma collection, a gente criou um ambiente e a gente aprendeu a trabalhar com variáveis no Postman. Tudo bem até aqui?
Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova chamada. E aí a chamada é de uma outra API também do ViaCep. Só que essa outra API, o que ela faz? Ela aceita o endereço, né, sem ser pelo CEP, porque aqui a gente está utilizando o CEP. Então o que eu fiz? Eu vou clicar aqui na sua collection, tá? Então vou clicar aqui e vou dar um add request, ou seja, eu vou criar uma nova requisição. Então criando a nova requisição, eu vou colar aqui a outra variável, desculpa, a outra chamada. E essa chamada aqui, como que ela funciona? Eu vou passar o estado, eu vou passar a cidade e vou passar o nome da rua. E essa API aqui, ela é legal que você não precisa colocar o nome da rua completo. Então você pode colocar parte do nome. Por exemplo, onde eu moro, o nome da rua ela contém Alcides. Então se eu colocar só Alcides aqui, ele vai me trazer todas as ruas, baseado na cidade e o estado, que contenham a rua Alcides. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui SP, que é cidade, ou desculpa, o estado. Eu vou colocar a cidade, São Paulo. E aqui eu vou colocar Alcides, como eu tinha comentado. E aí eu vou fazer a chamada. Então olha, repara que ele trouxe vários endereços com o nome de rua Alcides. Então Alcides Alves, Alcides Prado. E aí ele me traz o CEP, me traz o bairro, me traz a cidade e me traz a unidade federal, né? O F, o estado. Então, só para mostrar para vocês essa outra API. E aí eu vou trocar ela aqui, o nome dela, busca por... Eu vou colocar por dados mesmo, né? Quando você estiver fazendo o teste, você pode renomear o jeito que você quiser. E eu vou dar um save aqui em cima. Sempre se lembre de dar um save. Aqui também, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com variáveis também. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou simplesmente alterar aqui por variáveis. Vocês lembram como que eu trabalho com variáveis? Então a gente vai abrir chaves e fechar chaves. E aqui, o que é o primeiro dado? Ele é do estado. Então eu vou dar o nome da minha variável de estado. O segundo dado que a gente vai trabalhar, a gente abre chaves e fecha chaves. Seria a cidade. Então, eu vou colocar o nome de cidade. E aqui, eu vou dar o nome de rua. Então, ó, como eu informei, como ele não reconheceu a variável, fica vermelho, né? Fica mais escuro. Então, a partir do momento que eu cadastrar essas variáveis aqui, quando as variáveis elas forem cadastradas aqui no ambiente, vocês vão reparar que aqui vai passar a ser laranja. Como que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai para a brincadeira de pegar os dados de uma API para utilizar em outra. Então, por exemplo, eu já tive um exemplo aqui do meu dia a dia, né, de quando eu trabalho com APIs. Tem algumas APIs que eu preciso chamar uma API para armazenar um token, e esse token vai ser utilizado nas demais APIs. Então, para eu não ter que ficar gerando o token numa API, né, copiando aquele dado para utilizar em outra. Então é legal a gente trabalhar dessa forma aqui. Por quê? Porque ele já faz isso automaticamente. O Postman já faz isso automaticamente, tá? E aí o que a gente vai fazer? Olha, a gente estava aqui em params, né, que são os parâmetros. Os headers eles ficam aqui, enfim. E aí, para a gente trabalhar com os testes, a gente vem aqui em testes. Tá vendo aqui embaixo? Então eu vou clicar aqui. E aí qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer? Eu preciso armazenar o retorno do meu JSON nesse exemplo aqui, tá? A gente precisa armazenar o retorno em uma variável, ou seja, eu vou pegar tudo isso daqui e salvar na memória do Postman. Como que a gente faz isso? Quem está acostumado a trabalhar com JavaScript ou Node vai ter uma facilidade a mais de trabalhar nessa parte. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar minha variável chamada de response. Por quê? Porque eu vou pegar a resposta da minha chamada. Aí eu vou colocar um igual para armazenar os valores. E aí o que eu vou fazer? Eu vou
pegar o response. Eu vou trocar aqui o nome para não confundir. Então, vou colocar o nome aqui de resposta, tá? Que vai ser a resposta que eu vou receber da minha chamada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar pm.response para informar, olha, me traz a resposta da sua requisição. E aí, o que eu quero fazer com essa resposta? Eu quero transformar ela num JSON. Ela já é um JSON aqui, né? Transformar não, desculpa. Eu quero pegar o JSON da resposta. Então, eu vou colocar aqui JSON, fecha e abre parênteses. E aí, a gente vai colocar um ponto e vírgula aqui. Tá? Então, esse aqui é o primeiro passo. Voltando, eu estou pegando todo o retorno da minha API e salvando na minha variável resposta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados e vou inserir eles no meu ambiente. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar pm.environment.set e aqui dentro a gente vai pegar esses dados e salvar no ambiente. Então, isso daqui quer dizer, olha, Postman, salva, né, as informações dentro. O set é para você setar, ou seja, para você dar um valor para uma variável dentro de uma variável de ambiente. Se você quisesse trabalhar com variáveis globais, basta você colocar aqui global. Mas como eu estou trabalhando com environment, né, com ambiente, então aqui eu vou colocar environment. E o que eu vou fazer? Vocês lembram que lá na outra API a gente está utilizando as variáveis estado, cidade e rua, certo? Então vou até copiar isso daqui para trazer aqui para vocês, justamente para vocês verem. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é setar o nome da minha variável. Então eu vou salvar a informação nessa variável. E qual informação que eu vou setar nessa variável? Eu vou setar o estado que eu estou retornando aqui, ó. Tá vendo? Localidade. Então, aí eu vou setar aqui a localidade dentro dessa variável estado. O que eu vou fazer? Vocês lembram que eu criei aqui essa variável recebendo todo esse JSON? Então, eu vou colocar o quê? Resposta, que é o nome da minha variável, ponto o quê? Ponto o nome, né, do campo aqui do JSON. Então, olha, qual que é o campo que eu quero? É localidade. Então, vou colocar aqui, ó, localidade. E é isso. Bem simples. Então, lembrando, eu estou salvando dentro de uma variável de ambiente. Qual que é a variável do meu ambiente? Variável do nome estado. E o que eu quero que seja armazenado dentro de estado é exatamente o que vai ser retornado aqui. Se aqui retornar São Paulo, vai ser São Paulo. Se for Porto Alegre, vai ser Porto Alegre. E assim por diante. Qual outra variável que eu vou utilizar? Vai ser a variável cidade, certo? Então vamos criar aqui para ela também. Então pm.environment, porque eu vou salvar dentro do meu ambiente. .set, porque eu vou armazenar um valor dentro dela. E agora a gente vai trabalhar com a variável cidade. Então, cidade. E o que eu quero? Eu tenho a resposta que vai armazenar todo o meu JSON. Eu vou colocar aqui, resposta, que é o nome daquela minha variável ali em cima, ponto. Onde que retorna o nome da cidade? Aqui. Desculpa, eu acabei fazendo alguma coisa errada. Isso, eu fiz uma coisa errada, tá, gente? Então, dentro de estado, eu tenho que pegar a UF, tá? Acabei de ver aqui, ainda bem que eu vi. Então, aqui, ó, é o UF. Por quê? Porque eu quero pegar o meu estado, tá? Então, só corrigindo aí, beleza? Aqui, eu vou pegar o nome da cidade. E onde que está o nome da cidade? Agora sim, o nome da cidade está dentro de localidade. Então, eu vou colocar aqui localidade. Tá vendo? Próxima variável que eu tenho o nome da variável rua. Então, vamos salvar ela também. Então, pm.environment, lembrando que eu quero salvar dentro do meu ambiente,
7, porque eu tô salvando, né, o valor que tiver aqui dentro da minha variável de ambiente. Qual que vai ser o nome da minha variável? Rua, tá? Então, aqui, resposta, porque é todo o meu JSON, ponto, o campo que eu quero. E qual que é o campo que eu quero? Eu não quero a rua? Então, a rua, ele está exatamente no campo logradouro. E pronto, a gente já fez todo o código para salvar essas informações dentro de estado, cidade e rua. Eu vou deletar isso daqui era só para mostrar para vocês. Eu vou salvar, nunca esqueça de salvar. Vamos ver aqui como é que está o nosso ambiente nesse momento. O que ele tem? Ele tem somente o CEP com esse valor. Não tem outras variáveis aqui, certo? Ó, eu digitei aqui o comando. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai executar a chamada, ó. Vou mostrar aqui para vocês o meu ambiente, não tem nada. E eu vou fazer a chamada. Ele chamou, aparentemente não mudou nada. Mas olha agora como é que vai estar o nosso ambiente. Então olha, o estado que a gente fez, que a gente configurou, ele recebeu o Rio Grande do Sul. Cidade, ele recebeu Porto Alegre. E rua, ele recebeu Rua São Domingos. Que são exatamente os mesmos dados desses campos aqui que a gente colocou. Tudo bem até aqui? Lembrando, se você estiver gostando, se você puder se inscrever no canal, deixar o seu like, coloque o seu comentário embaixo, se ficar alguma dúvida, eu vou responder para vocês tranquilamente. Beleza, agora a gente tem esses dados aqui, e agora sim a gente pode ir para outra chamada. Se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver que quando a primeira vez que eu fiz isso, elas estavam vermelhas. Agora, como eu já tenho as variáveis aqui, então ele fica laranja porque ele reconhece as variáveis. E aí, quando eu dou um send, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar exatamente esses três dados, que são de estado, cidade e rua. Então, é como se eu estivesse colocando nesses locais esses valores aqui, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto para a gente trabalhar com teste automatizado. Então, a gente pegou os dados de uma API para utilizar numa outra API. Beleza até aqui? Então, o que a gente pode fazer agora? Como que a gente faz um teste, né, dentro do Postman? Então, a gente pode vir aqui novamente, a gente vem aqui em teste. A diferença dessa API aqui é porque eu arrastei para cá, tá? Então, ó, se eu arrastar para cá, ele vai mostrar aqui todas as informações. Se eu clicar aqui e puxar para cá, né, ele vai sumir aqui. E isso daqui é legal que aqui eles já tem, né, alguns testes, né, alguns códigos prontos para você poder utilizar, tá? O próprio Postman. Eu vou clicar aqui na setinha para a direita, só para ele sumir, mas ele sempre está aqui, você sempre pode utilizar. Então vou arrastar para cá, ó, você vai ver que as informações voltaram para cá. E aí, para você saber como que eu estou utilizando esse layout, você pode vir aqui em View. E eu acho que é essa parte aqui, ó, Toggle to Pane View. Geralmente, né, por padrão ele vem assim, mas eu prefiro utilizar assim, ó, Toggle to Pane View. Meu inglês também não é dos melhores, então ele fica dessa maneira. Lembrando que a gente está nessa API aqui, ó, buscar por CEP. Agora vamos lá buscar por dados. Então eu vou clicar aqui, vou em testes. E aqui, qual o teste que a gente vai fazer? A gente vai testar se a resposta for 200 e tiver tudo ok. Então é esse o teste que a gente vai executar. A gente quer saber se a resposta foi 200 ok. Eu não quero pegar nenhum valor, só quero saber isso. Então como que a gente pode fazer? A gente vem aqui em pm, ponto, teste. Então a gente vai abrir e fechar. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma frase, tá? Então aqui dentro vai a frase que a gente quer que apareça. Eu posso colocar assim, né? Legal. A resposta da API é 200, ok.
Então, essa daqui é a frase que a gente quer que apareça. E agora, a gente vai criar uma função para testar. Ou seja, ele vai criar uma função, e aí se a resposta, né, dessa função for tudo certinho, dependendo do que a gente for colocar ali, ele vai apresentar essa frase que a gente colocou. Como que a gente cria uma função dentro do Postman? É bem simples, é igual um JavaScript mesmo, né? Então, function, então vou abrir e fechar. E aqui eu vou colocar as chaves. Então é igual você criaria uma function em qualquer outra linguagem. Quer dizer, né? Pelo menos baseando no JavaScript. E aí aqui dentro é o que a gente vai testar, né? Então o que eu vou testar? Eu vou colocar pm.response para ele checar a resposta. .to.have, ou seja, tem, né? Tem o que? O status. E qual que é o status que eu quero checar? É o status 200. E aqui eu coloco um ponto e vírgula. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando assim, olha, se a resposta tem o status 200. Então, essa daqui é a lógica. Então, se isso daqui for verdade, ele vai me apresentar essa frase. Então, é assim que funcionam os testes no Postman. Lógico, você tem muitos outros testes, né, que você pode fazer. Eu vou estar colocando no comentário aqui embaixo duas páginas que mostram, né, vários testes que você pode fazer, enfim, ele explica mais com calma. E você pode utilizar, né, essas partes aqui também para você brincar. Mas o que a gente quer aqui é só saber se o teste foi tudo certo, ou seja, se for 200. Beleza aqui? Então vou dar um save, não esquece de salvar. E agora a gente vai realmente executar o teste. Como que a gente executa o teste? Então, eu cliquei aqui na Collection, eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, e aqui eu vou em Run Collection. Quando eu clico aqui, você pode testar uma só, então você não precisa testar todas as chamadas, mas o nosso objetivo é testar a Collection inteira. Então, ó, eu setei o valor do CEP aqui, tá? Aí que eu coloquei na mão, né, entre aspas. E os demais dados, o próprio Postman preenche com aquela configuraçãozinha que a gente fez. Então vamos lá. O que a gente precisa entender dessa parte aqui? Então, aqui à esquerda, a gente vai colocar exatamente as chamadas que a gente quer executar. No caso aqui, a gente quer executar as duas. Se tivesse mais, você poderia executar todas de uma vez, enfim. Então, quantas interações? Aqui eu vou colocar uma só, ou seja, eu vou fazer um teste só. Vamos supor que você quer testar uma quantidade de vezes. Então, eu colocaria 10 vezes, então ele executaria esse teste aqui 10 vezes, tá? Mas eu vou colocar aqui só uma. Delay, se você, lembrando que é em milissegundos. Então, eu quero testar 10 vezes a cada segundo. Então você vai calcular lá quantos milissegundos é um segundo. Eu não lembro se eu não lembro, eu não vou falar para não falar besteira, tá? Então você calcula e aí você coloca o tempo de delay. Essa parte aqui de Select a File eu vou explicar para vocês mais para frente. Então aqui se você quiser salvar a resposta do seu teste, não é a resposta da API, é a resposta do seu teste. Se você quer manter as variáveis, os valores das variáveis, aqui é rodar a collection sem usar cookies, esqueci o nome, cookies armazenados. E aqui é se você quer salvar os cookies depois de rodar os testes. Eu vou deixar aqui por padrão mesmo. E aqui eu vou dar um run via CEP, ou seja, eu vou rodar essa collection aqui. Então vamos lá, run via CEP. Então olha, ele executou os testes. Ele colocou aqui, né, quantos passaram. E aqui ele colocaria se tivesse dado algum tipo de falha. E aqui ele retornou exatamente aquela frase que a gente colocou. Ou seja, aquela função foi verdadeira, então ele retornou exatamente aquela frase que a gente colocou. Tudo bem até aqui? Vamos lá, eu vou fechar aqui tudo. Então aqui, ó, eu não vou mudar nada.
Vou deixar da mesma forma. E aí o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai trabalhar com um teste em massa. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha que eu criei. Só um momento. Então, olha, eu tenho aqui uma planilha que eu criei, onde o nome da coluna tem que ser o mesmo nome da sua variável, lá dentro do Postman. Não pode ser diferente. Você escreveu CEP com ponto, sei lá, enfim, tem que ser exatamente o mesmo nome da sua variável. E aí, aqui embaixo, são os valores que eu quero testar. Ou seja, ele vai testar CEP por CEP e vai colocar a resposta de cada um. Uma coisa aqui, ó. Tá vendo esse CEP aqui, ó, 71? Foi aquele CEP que eu testei e deu problema. Então, olha, esse CEP aqui, ele tem que dar erro, porque ele não existe. Os demais CEPs existem, eles têm que dar o status ok. Só esse aqui que ele não existe. Então, vocês vão ver que quando eu executar os testes lá, esse cara aqui, né, ele vai dar erro. Então, marquei aqui só para mostrar para vocês. E o que é importante vocês saberem? O Postman, ele só lê arquivo CSV. Não adianta você colocar um arquivo XLS que o Postman ele não lê. Tem que ser CSV. Tudo bem? Então tá. Eu já tenho na minha máquina, eu já salvei. Mas só para vocês verem, né, como é que faz isso, essa questão. Eu vou clicar aqui em arquivo, download e CSV. Então, eu já tenho aqui na minha máquina, mas eu vou salvar de novo só para mostrar para vocês. Sobrescrevi o arquivo aqui na minha máquina. E agora a gente vai voltar lá para o Postman. Aqui no Postman, nós vamos novamente aqui para a parte de Run Collection. Então, na minha Collection, cliquei nos 3 pontinhos. Run Collection. Veio aqui para essa tela que eu já expliquei para vocês. E aqui, essa parte aqui que eu tinha deixado para explicar depois. Então, na frente de Data, eu vou selecionar o meu arquivo CSV. Então, vou clicar aqui Select File e vou clicar aqui em CEP, que é exatamente aquela minha planilha, tá? Então, vou abrir aqui. Olha, reconhece que é um CSV, mas eu poderia ter um JSON, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí você pode clicar aqui em Preview para saber se ele reconheceu certinho. Então, vou clicar aqui em Preview. E olha, ele reconheceu a minha variável CEP, a minha coluna CEP. Ele reconheceu os dados. Lembrando que esse CEP aqui, ele tem que dar problema porque ele não existe. Tudo bem até aqui? Aqui, ó, qual que é a diferença? São 17 CEPs, né? Então, aqui do primeiro até o último. Então, nesse caso aqui, ele vai executar o teste 17 vezes, porque são 17 CEPs. Se tivesse 20 CEPs, seria 20 interações. Você também pode alterar esse número aqui, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Aqui também não vou mudar mais nada. Se você, putz, eu coloquei o arquivo errado, não tem problema, é só você clicar aqui no X para tirar o arquivo e selecionar um novo. Se você quiser colocar um delay, não tem problema. Enfim, você pode mexer aqui nas configurações. E agora eu vou dar um run, ele vai fazer o teste em todos os CEPs daquele meu CSV. Vou dar um run CEP, ele vai começar. Então ele está testando CEP por CEP. E aí tudo bem, ó. 17º CEP testado. Legal, a resposta está ok. Vamos ver se ele deu pau naquele segundo CEP. Vamos subir. E olha aqui, ó, interação 1 e interação 2. Tá vendo? Então, olha, deu fail. Aqui, por que ele apresentou aqui a frase? Porque o status, ele veio 200. Então, vamos lá. Só para aqui mostrar para vocês. Então, ó, vou alterar aqui o CEP para 1. Então, vocês também tem que tomar cuidado com essas pegadinhas, tá? Olha, ele veio aqui 200 ok, tá vendo? Então,
ele apresentou a frase porque o status ele veio 200 ok. Porém, a resposta é diferente, né? Ele apresentou o erro. Então, na hora de ele fazer o teste, ele trouxe a frase porque foi 200 ok, mas ele colocou aqui, ó, que deu um 400 badge request porque aquele step não existe. Então ele coloca uma observação aqui, tá vendo? A resposta teve 200, mas retornou 400, porque aquele CEP ali no caso não existe, tá? Enfim, aí a API poderia retornar acho que 404, né, que é o not found, não lembro agora de cabeça. Mas enfim, então dessa forma aqui você consegue fazer um teste em massa. Então se eu precisasse testar vários CPFs de vários clientes numa API para saber se todos aqueles CPFs estão cadastrados naquela API, enfim, alguma coisa nesse sentido, você poderia fazer esses passos que eu falei, né, configurar para salvar ali na variável de ambiente e você poderia criar um CSV com vários dados. Nesse caso aqui, eu criei um CSV com uma coluna só, mas se, por exemplo, eu quisesse criar um CSV para essa outra API, onde eu tenho 3 variáveis, não tem nenhum problema, eu só teria que criar uma variável, né, uma coluna no meu CSV para cada variável. Então teria que ter a coluna estado, a coluna cidade e a coluna rua. Tá? Então tem que ser uma variável por coluna no seu Excel ali e depois você alterar para CSV. Então, basicamente assim que você faz um teste e aí você pode usar a sua criatividade. Como eu falei, aqui no próprio Postman, ele tem várias opções. Então, ó, eu tô aqui dentro da minha chamada, aqui em testes. E aqui, ó, nessa setinha, quando você clica, lembrando que ele tem tem vários tipos de teste que você pode fazer. Então, você pode brincar e até achar o que for melhor para você e para os seus testes. Tá bom? Então, obrigado aí, fiquem com Deus. Ah, eu vou estar colocando aqui no primeiro comentário fixado, vários links que podem ajudar vocês, com explicando vários tipos de teste, inclusive uma página realmente oficial explicando do próprio Postman, tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor se inscreva, deixe o seu like, se você tiver alguma dúvida, coloque um comentário aqui embaixo, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até mais.